Vamos para a palavra? Vocês estão acordados? Graças a Deus, é isso aí. Vamos continuar pensando como Jesus, amém? A gente vai hoje para o terceiro capítulo da nossa websérie Pensando como Jesus. Gente, então hoje a gente vai continuar trocando essa ideia, né? Tá funcionando. Gente, isso vibra às vezes? Porque vibrou na minha mão. Ou é psicológico? Ah, caraca, eu nunca sabia que isso aqui é passador que vibra, maneiro. Gente, então a gente tem esse versículo base aí que a gente viu, né? Depois eu quero que você, quem é que vai ver todos os vídeos e contar quantas vezes a gente leu esse versículo, seria legal. Mas hoje a gente só vai ver mais essa vez aí. Todo domingo vocês vão ler isso aí até a gente acabar, sabe lá Jesus quando vai ser? Deve ser em breve. Então, acima de tudo, guarde o seu coração, né? A palavra ali, se eu não me engano, é leb, L-E-B, do hebraico, falando que é uma mente, né? Da gente guardar a nossa mente, pois dela, né? Da nossa mente depende toda a nossa vida. A gente viu, né, isso que eu acabei de falar, que a nossa vida depende daquilo que nós pensamos, e hoje a gente vai entrar muito também nessa questão de como a gente pensa, em especial sobre nós. E saúde mental é pensar como Jesus, e a gente precisa entender que, embora a saúde mental, obviamente, se a gente está com tudo bem, né, emocionalmente, né, em termos de saúde, de fato, na nossa mente, mas quando a gente aprende a pensar como Jesus e coloca dentro de nós a mente de Cristo, que é nosso direito, a gente então desfruta de uma saúde mental, porque Ele nos ensina a pensar de forma correta. E hoje, gente, a gente vai falar disso aí, ó, autoestima. A gente vai bater um papo sobre isso, então você vai ter que pensar muito sobre você mesmo, vai ser muito divertido. Não sei exatamente se você acha isso legal, mas a gente vai fazer, né? E, para a gente fazer um recorte, porque falar de autoestima é muito amplo, Deus me deu uma direção específica para que a gente fale hoje sobre beleza. Olha que coisa fofa. Sobre estética. Então, aí que você vai ter que pensar sobre você mesmo. Olha que legal. Vai ser um momento de encontro com você hoje, de frente com você mesmo. Então, vamos lá, gente? Vai receber com amor e carinho? Glória a Deus. Estou brincando, vai ser de boa. Então, vamos lá. Para a gente falar disso daí, a gente precisa definir primeiro, né? Eu sempre gosto de trazer definição, porque aí a gente ajusta o que todo mundo está pensando para ficar tudo igual, e daí a gente parte. Então, como sempre, gente, né, coisa que você joga lá, pesquisa e aparece. Então, a autoestima é a avaliação que uma pessoa faz de si mesma, incluindo seus sentimentos, pensamentos e crenças sobre seu próprio valor. Quem senta aí atrás consegue ler bem com esse tamanho de letra? É tranquilo? Eu esqueci de perguntar isso. Que bom. Então, essa é a primeira definição que eu achei, né? É todo esse conjunto aí de sentimentos, pensamentos e crenças que a gente tem sobre, né, cada um de nós aí. E a segunda é isso daí, a qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser e demonstra, consequentemente, confiança em seus atos e julgamentos. Eu gostei bastante dessa segunda em especial, porque fala de se contentar, né, de ser feliz com o que a gente tem e com o que a gente é. E para a gente já iniciar falando, eu quero ler esse texto com você, né, super micro aí, que a gente vai falar um pouco dele. A gente chegou a ler no primeiro domingo, né, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aí o termo alma também pode ser substituído por mente. Então, a gente falou sobre isso um pouco lá no primeiro domingo, quando a gente falou que a mente tem um poder criativo, né? Então, o que o texto está dizendo é isso, é aquilo que a gente pensa sobre nós, gera em nós essa percepção e traz uma realidade. Falei tudo confuso, né? Então, o que eu penso sobre mim se torna realidade de fato. Em termos práticos, se você se acha bonito ou bonita, glória a Deus por isso, se é o caso, não tem problema, tá, gente? O problema é orgulho. Se achar bonito ou bonita, está tudo bem. Se você pensa dessa forma sobre você, você vai agir como alguém que é assim. Então, de repente, sua vaidade vai estar num nível um pouco mais acima, você vai ter mais confiança, você vai, né, entrar nos lugares bem ali, sabendo que você se acha bonito. Você se olha no espelho e fala, pô, estou bonito, estou bonita, legal. Isso dá uma confiança. Mas se você pensa sobre você de forma inversa isso, também vai ser verdade. Você vai tentar esconder uma coisa sua que você não gosta, né? No meu caso, que não tenho cabelo, não dá nem para esconder, né? Porque se eu não gostar da orelha, eu vou esconder com o quê? Se eu vou deixar a barba crescer, tipo, não vai dar. Mas isso acontece, né? Você tenta esconder uma coisa que você não gosta, você usa uma determinada roupa que não marque alguma coisa que você não acha legal. Então, o que você pensa sobre você, e aí eu estou falando de pensar no sentido de que talvez o que você pense sobre você nem seja verdade. O que as outras pessoas estão vendo nem é isso aí que você está pensando. Mas você pensa isso como verdade, então você age assim. Da mesma forma, sei lá, se você pensa que você é uma pessoa habilidosa numa determinada área, você vai ter confiança para agir naquilo ali.
Você vai se sentir bem, né? Quando alguém pedir, pô, me ajuda com isso aqui, você fala, não, pô, conta comigo, eu sei como é que funciona. Mas se você acha que você não presta para nada, e que você não sabe fazer nada, e que você não tem talento nenhum, é tipo quando você se converte e quer encontrar um ministério, você fala assim, pô, não sei fazer nada, né? Você começa a fazer o quê? Pô, não trabalho, me escondo, né? Por quê? Porque eu não sei fazer nada. Então você começa a agir de acordo com aquilo que você pensa sobre você mesmo. E isso é um problema. Às vezes pode acontecer até de você ter uma boa autoestima, né? De você lidar bem com você em todas as áreas, ou né, pelo menos na maioria delas. Mas às vezes pode acontecer alguma coisa que pode ferir a sua autoestima. E aí eu posso, para não usar o exemplo de ninguém, eu posso usar o meu exemplo, né? Como eu acabei de falar. Eu já tive mais cabelo do que eu tenho hoje, não é mesmo? Ontem foi até engraçado, nossos pais foram lá em casa de noite, e aí minha mãe falou, Rafa, pô, você baixou muito o cabelo, como se ficasse muito mais alto que isso, né? E aí ela falou assim, aí não sei se foi meu pai ou se foi meu sogro, falou assim, nossa, mas está brilhando, né? Eu falei, brilha. Exatamente, é o tipo de coisa que a gente ouve, né, Léo? Cadê o Léo? Nem está aqui. O Léo precisa estar aqui, gente, na força. Tem mais algum? Pô, Nelson, estamos juntos. Né? É aquela cara de... Todo mundo fala isso, né? Nossa, brilha. Então, assim, um dia eu tive mais cabelo do que eu tenho hoje, gente. E aí começou a cair, eu não lembro quando, assim, não lembro exatamente. Mas, no meu caso, isso poderia ter ferido minha autoestima, né? Eu poderia não saber lidar bem com isso. Graças a Deus, eu sempre lidei muito bem com isso. Aí tem uma coisa que... A galera, quem é careca e usa barba, né? Tamo junto. Você já deve ter ouvido também, né? Quando você fala assim, não, eu comecei a perder cabelo, sei lá, com quantos anos, não sei o que. Ah, mas aí você deixou a barba, né? Como se barba fosse tipo assim, vou dar um jeito no que ficou ruim e vou tentar chamar a atenção para cá. Não, gente, isso não é real, tá? Eu sempre usei barba mesmo quando eu tinha mais cabelo. Mas então as pessoas, elas te ajudam a tentar ferir a sua autoestima. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim, pô, você já pensou em fazer implante? Que agora é moda, né? Você já pensou em fazer implante? Eu falei, não. Aí, mas fica tão bom. Eu falei, não, mas, sim, não quero mesmo, tô legal. Mas eu conheço um monte de gente que fez e ficou muito bom. Eu falei, poxa, que bacana para eles, assim, mas eu realmente não estou interessado. Cara, pensa bem, vale a pena. Você fala assim, cara, eu tô legal com isso. Eu não estou inventando, gente, é sério. E não foi uma vez só, foram várias conversas que o tema chegou aí. Porque as pessoas se incomodam, às vezes, até se você está bem com alguma coisa que te falta, no meu caso, né? Mas, cara, parece que não, mas isso poderia ter ferido a minha autoestima. Graças a Deus não feriu. Mas, às vezes, você passou por uma situação como essa. De alguma situação, às vezes, simples, boba, né? Ou, de fato, determinante, como é o meu caso aqui, que só fazendo implante. Que, cara, feriu sua autoestima aí. Você estava bem, você estava vivendo tranquilo, e aquilo que você ouviu feriu quem você é. Então, se você... Eu achei interessante ali, como diz uma das definições, nessa daqui, finalzinho ali, né? Que você demonstra confiança. Quando a gente perde a nossa autoestima, ou pelo menos ela fica baixa em relação a alguma área, é roubado de nós a confiança naquela área. E isso é um problema, porque é como se você não estivesse vivendo completo, é como se você não estivesse sendo você mesmo. Algo de você está sendo tirado ali e você não é mais confiante naquilo. Você não se sente bem, você não consegue lidar com aquelas áreas. Tem pessoas, às vezes, você vai conversar sobre uma determinada área da vida, sobre uma questão estética, como a gente está falando hoje, ou sobre qualquer outra coisa, e a pessoa, às vezes, fica mal com aquilo, ela não quer nem entrar no assunto, ela não quer nem conversar, porque, de alguma forma, aquilo fere ela. E isso, obviamente, rouba de nós a confiança. Então, gente, o que a gente vai começar a pensar a partir de agora, de maneira mais focada, é como você se vê. E aí o como eu me vejo é para você ler, né? Como eu me vejo. E aí eu quero fazer um exercício com você rápido, para a gente não ficar aqui para sempre hoje, tá? Eu queria que você pegasse seu celular aí, agora pode, ou então caderno, quem tiver com caderno pode usar o caderno. Eu queria que rapidamente, você que é homem, listasse aí, sei lá, de 3 a 5, coisas que você acredita que um homem tem que ter para ser bonito. Aí você fala assim, não, eu sou homem, eu não acho o homem bonito. Pelo amor de Deus, né, gente? Por favor, né? Jesus criou todos nós. Se você não consegue achar um homem bonito, você não está reconhecendo o que Deus fez. Então, baixa a bola, tá? Vamos parar com essa insegurança aí, com essa masculinidade que não está firme. Então, você vai escrever isso aí. E vocês, mulheres, vão fazer a mesma coisa. Vocês vão escrever de 3 a 5 coisas aí, que vocês dizem assim, cara, uma mulher tem que ter isso para ser bonita. Pode ser o que você falar, se você quiser, cor do olho, cabelo... Se é magro, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é muito magro, se é pouco magro, se é forte, se não é, sei lá. O que você achar, cara, não importa. 3 a 5 coisas aí, vou te dar um tempinho.
Não é tão difícil, gente. Até porque você sabe quem você acha bonito, né? Foi. É tão difícil assim, gente? Ó, quem é casado não vale dar aquela moral não, tá? Ai, coloca isso, amor, isso é tão lindo em você. Vamos lá, coisa rápida, gente, 3 a 5. Oi? Não, hoje a gente vai falar de estética, eu quero falar só de estética, tem que ser bonito. Oi? Superficial, hoje é isso. Superficialidade, total. Futilidade. Calma que vocês vão entender, gente. Que angústia. Foi, gente? Posso ouvir um amém na igreja? Amém. Então foi mesmo, né? Então tá aí, você já escreveu aí o que você acha homem, que é um homem bonito. O homem tem que ter isso daí. Não pode faltar. Mulher a mesma coisa. Agora que eu quero que você comece o seu processo de reflexão, é quantas dessas coisas que você escreveu fazem parte de você. Não cola do amiguinho, não julga o amiguinho. Você se reconhece nessas coisas que você escreveu? O que obviamente define se você está achando que o que você tem é uma mulher bonita ou um homem bonito. Você se reconhece aí? Ou você escreveu 5 coisas e nenhuma delas você tem? Se aconteceu isso, não tem problema não, tá, gente? Está tudo bem. Eu, por exemplo, posso botar careca. Tá tranquilo. E aí o ponto é o seguinte, você já pensou aí, isso que você escreveu tem mais a ver com você ou com essas pessoas aí? Se vocês estão rindo é porque tem mais a ver com eles, né? Tudo fora da internet, gente. Tudo influenciador e modelo. Fala aí, tem mais a ver com eles ou com vocês? Tem mais a ver com eles? Levanta a mão aí. Caraca, mentir não pode, gente. Que isso? Pois é, né, gente? Agora, uma última coisa que eu quero que você pense. Eu não quero que você escreva para o seu amiguinho não ver. Eu quero só que você pense. E aí depois a gente vai ver uma coisa também sobre isso. Eu quero que você pense aí também 3 a 5 palavras que vêm na sua cabeça quando você pensa sobre o seu corpo. Tem gente que está rindo para não chorar, né? 3 a 5 palavras aí, só na sua cabeça, não conta para ninguém. Do que você pensa sobre o seu corpo. E a pergunta é, isso que você pensou sobre o seu corpo, é mais positivo ou é mais negativo? Você não precisa responder isso para mim não, gente. Você que tem que pensar aí, ó. Eu estou fazendo as minhas reflexões, já fiz, né, preparando isso aqui. O ponto, gente, é que, como a gente imagina, a gente é. E se as palavras que você pensou sobre você são negativas, o que você está pensando é como você vai agir em relação a você mesmo, em relação a como você se percebe. E aí, como é que é a questão, né? Entrando nessa questão também de saúde mental. O que a gente vê na rede social todo dia é isso, não é? E a gente começa a pegar essas coisas como os estereótipos do que é belo, do que é bonito. E quem é que disse para a gente que isso é bonito? Quem é que disse que esse é o padrão de beleza que precisa e deve ser aceito por toda e qualquer pessoa? A gente começa a se alimentar desses estereótipos de beleza e o problema é que a gente não se vê ali. A gente não se encontra ali. Eu, pelo menos, estou longe a beça. Nem escolhi um careca para ficar de propósito. E só que a gente vai colocando isso para dentro e a gente começa a se conformar com uma beleza inatingível. Porque quando você olha para um desses exemplos aí, ou qualquer pessoa que você segue na internet, em algum momento você para desejar ser igual. Só que às vezes a gente não consegue ser igual, porque não dá. Às vezes é simplesmente impossível. Porque essas pessoas, elas vivem para fazer isso. O negócio deles é ser bonito. Você tem o tempo para passar na academia que eles têm? Eu não tenho. Se você for ver a quantidade de coisa que eles tomam por dia, de vitamina, de não sei o quê, é tudo dado, gente, tudo recebido. Não compra nada.
Só que a gente vai assimilando, e aí quando a gente se olha no espelho, a gente não vê isso. A gente vê a gente aqui. Não é? E sabe o que é ainda mais perigoso a partir de agora? Vocês conhecem alguma dessas pessoas? Não? Todas elas foram feitas por inteligência artificial. Essa menina tem 160 mil seguidores no Instagram. Ela também tem por aí. E eles dois são modelos criados por inteligência artificial. Ou seja, a gente está consumindo uma beleza que sequer existe. Essa menina agora teve um case dela, loura, fizeram uma campanha dela participando de Wimbledon, do torneio de tênis na Inglaterra. E as pessoas estavam comentando, nossa, que legal, que bacana que você foi lá e tal, não sei o quê. E a menina nem existe. Mas se você olhar as fotos no Instagram dela, parece muito que ela estava lá. A gente está começando a consumir uma beleza que sequer existe. E a gente está assumindo isso como real. E aí quando a gente se olha no espelho e não se reconhece nisso, a gente logo pensa, e como a gente pensa negativo sobre nós passamos a agir. E aí o que a gente vê não nos agrada, o que a gente vê começa a ser questionável, não nos deixa feliz, quando na verdade o Senhor nos criou para ser quem nós somos. E o que Ele espera de nós é que a gente possa pensar sobre nós como Ele pensa sobre nós. Mas se a gente continuar consumindo isso, a gente não vai viver bem. Eu escrevi isso aí, ó, a gente vê uma beleza artificial, acredita que aquilo é a única possibilidade de beleza real e nos deprimimos por não ser daquela forma. Porque a gente acha que o que deveria ser bonito é aquilo. E isso começa a gerar em nós medo, insegurança, todos os sentimentos que o Senhor Jesus nos libertou. E antes da gente seguir com a palavra de fato, eu gosto sempre de trazer uns números aí, né, gente? Tem um monte de informação aí para a gente ver, vai dar tempo. Então, teve um estudo que a Unicef fez em 2022, nesse período aí. Adolescente no Brasil, né, tem essa grande propensão aí a problemas de autoestima. E aí foi um lance das 5 palavras que eu peguei. Eles fizeram exatamente isso na pesquisa. E o que mais saiu foi feio, tristeza, gordo, vergonha e decepção. Esse foi o resultado da mesma teste aqui que a gente fez aqui presencialmente. O número de cirurgias plásticas aumentou em 141% nos últimos 10 anos. Aí a gente está falando, obviamente, de cirurgias com foco em estética. A maior parte do número é estética, né? Não tem um recorte específico, mas o aumento maior se dá nisso, e não de pessoas que sofreram um acidente, queimaduras ou qualquer coisa do gênero. Os adolescentes procuram mais rinoplastia, o nariz é um problema, né? Para remodelar ali o nariz. Em 2017 foram mais de 70 mil procedimentos. 2017 foi o dado mais recente que eu achei. Por aí você imagina como está agora em segundo implante de silicone. E a gente está falando de pessoas entre 13 e 18 anos. A gente não está falando de gente de 30, 40, 50 anos, ok? Está longe ainda da pele começar a ficar cheia de dobra e murcha igual a mim, que está ficando aqui na testa. Mais coisas sobre cirurgia plástica, porque aí você que é homem falou assim, está vendo? As mulheres... Olha aí, ó, os homens já são cerca de 30% dos pacientes no Brasil. E em torno de 82,5% dos homens brasileiros têm interesse em fazer alguma coisa. E aí eu achei interessante isso ali, ó. A gente acha que implantar silicone é só coisa de mulher, né? O pessoal está colocando no peito, no bíceps, no tríceps, nos glúteos e até no queixo. Eu não consegui entender como é que dá para botar o silicone no queixo. Qual era o objetivo disso? Eu acho que é para ficar mais queixudo, igual aquele moço de olho claro que a gente viu a foto, né? Mas a galera, no lugar de ir para academia, suar, está preferindo botar silicone, gente. Por quê? Porque eu preciso rápido me parecer com quem as pessoas veem no Instagram para que eu seja feliz e para que as pessoas me aceitem. Vamos lá. A harmonização facial cresceu 390% em 2023, gente. Não é até 23. Em 23, aumentou ali 390%, mesmo todo mundo sabendo que na maioria das vezes não fica tão legal. Vocês já ouviram falar desse termo? Snapchat Dysphoria. É um fenômeno que as pessoas querem fazer tratamentos, né, de cirurgia plástica para parecer mais com as fotos quando eles colocam filtro na foto. Isso aí virou, na época que o Snapchat estava bombando nos Estados Unidos, isso se tornou tipo um termo entre a galera da cirurgia plástica. Foi um fenômeno que aconteceu. O Snapchat não pegou muito no Brasil, mas nos Estados Unidos foi muito forte. Então, os adolescentes iam procurar gastar uma grana aí em cirurgia plástica para se parecer mais com filtro. E hoje, com o Instagram, não deve ser muito diferente disso. Essa é a realidade do nosso tempo, gente.
Vocês já ouviram disso aí? Eu, quando li sobre isso aí, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado real. Cirurgia para ficar mais alto. E aí vamos lá, homens, olha aí, ó, tá vendo? Coisa de mulher estética, né? Quem mais faz isso no mundo é homem. Aí, quem já ouviu falar disso aí? Pouca gente. Só para vocês entenderem, gente, como é que faz a cirurgia? Você quebra os 2 fêmurs, parte eles e coloca uma prótese entre as 2 partes que você quebrou. E aí, pelo que eu já li, assim, o que cresce de verdade é uns 6 centímetros, talvez um pouco mais, mas tem relato de influenciador falando que cresceu 15 centímetros, 17 centímetros. Mas essa cirurgia pode custar até 100 mil reais, e assim, quem eu vi que deu depoimento sobre isso, 100 mil dólares, é verdade, obrigado, disse que a dor é assim, descomunal. Mas tem depoimentos das pessoas, de homens falando, né? O pós-operatório ficou para trás, agora eu estou muito feliz, porque agora as pessoas vão me ver alto. Porque ser baixo para muitos homens é um problema grave de autoestima, é um problema grave que homens enfrentam. Porque existe um estereótipo de que homens altos são bonitos, né? Então, eu fiquei chocado. Se você procurar na internet, você vai ver a galera falando, tipo, eu tenho nervosidade de ver as fotos, gente, meu Deus. E aí também muito interessante isso aí, ó, pesquisa do Instagram. E sabe o que me chamou a atenção nessa pesquisa? Quem fez foi a Meta, né? A empresa que é dona do Instagram. Não foi feito fora da empresa, foi feito dentro dela. E a pesquisa deles, que eles realizaram em 2019, constatou aquilo ali, ó, nós pioramos os temas de imagem do próprio corpo para 1 em cada 3 adolescentes. Eu acho que está escrito errado, mas tudo bem. Basicamente é o que está ali depois no de 2020 explica melhor, né? 32% das meninas questionadas assumem que quando se sentem mal com seus corpos, o Instagram as fazem se sentirem piores. Eles constataram que a ferramenta deles faz meninas se sentirem piores em relação aos seus próprios corpos. Por quê? Quando a gente acessa, quem a gente vê? Aquelas meninas lá, perfeitas, né? Que não existe. Porque até quando a menina existe de verdade, que ela não foi criada por inteligência artificial, é muito montado, gente. Eu trabalhei com uma menina que ela tinha uma amiga que era dessas modelos assim, né? Quando ela ia fazer ensaio de foto, não lembro se eu já contei isso aqui, mas se eu não contei, alguém não conhece, né? Quando ela ia fazer ensaio de foto, ela ficava 2 dias sem beber água, para secar o máximo possível. E aí ela pegava um monte de roupa, ia para um monte de lugar, e num dia só ela tirava um montão de foto para abastecer a galeria lá. E aí ela ficava um tempo sem fazer. Depois ela voltava, 2 dias sem beber água, comendo quase nada, para secar o máximo possível e fazer de novo. Então até isso que a gente está vendo ali, também não é real, porque as pessoas se preparam para fazer aquilo. E a última coisa, foi um depoimento que eu achei numa matéria, de uma menina de 15 anos, falando sobre esse tema, né, de estética, redes sociais, saúde mental. E ela disse isso aí, ó, eu conheci uma garota que tinha um transtorno alimentar. Todos nós sabíamos, né, os amigos. A situação piorou tanto que ela acabou indo para um centro de tratamento. Mas quando ela postava fotos dela mesma na praia, super magra, todo mundo curtia as fotos mesmo assim. Ela sofria de bulimia, né, de transtorno alimentar. Logicamente, eu sabia que as fotos não eram atuais e que a garota estava muito doente. Mas isso não me impediu de sentir uma pontada de ciúmes. Lembro-me de pensar, queria ser assim, e depois ficar horrorizada comigo mesmo. Quando curtimos uma foto dela, é como se disséssemos, bom trabalho, porque nós estamos também reafirmando o que essas pessoas estão fazendo. E por último, gente, eu falei daquele documentário, né, o Dilema das Redes, e lá tem uma cena de que uma menina, uma adolescente, está postando uma foto dela na rede social X, PTO, sei lá qual era. Ela edita a foto, posta, e aí começa a chegar os comentários, né? Tipo, poxa, que linda, que bacana, não sei o que. E ela, nossa, fica toda feliz. O 4º comentário que chega é, será que você consegue fazer sua orelha ficar maior? E rindo. Aí aquilo bate nela e você vê pela cara dela que parece que ela nunca pensou sobre a orelha dela. E aí uma cena, não sei se é logo depois, mas enfim, uma cena a seguir, ela vai para o banheiro, ela começa a se olhar no espelho, ela começa a mexer no cabelo e tal, e ela começa a olhar a orelha. E aí quando ela olha a orelha, ela começa a chorar. Ela nunca devia ter pensado sobre o tamanho da orelha dela, mas um único comentário. Óbvio que ali é uma questão, né, que está dentro do documentário, é uma questão que é montada, obviamente. Mas a gente tem depoimento de muita gente que isso é verdade, que essa é a realidade. Então, gente, autoestima fere a nossa vida de formas diferentes, mas de formas muito problemáticas. A gente precisa tomar cuidado porque isso exerce muita influência sobre a nossa saúde mental. Não tem problema a gente ser vaidoso, a gente querer melhorar alguma coisa, mas a verdade é que
essas coisas influenciam a nossa vida e nos prejudicam de inúmeras maneiras. Então, o que Deus colocou no meu coração de falar sobre isso com vocês, e a gente vai voltar para a palavra agora, é de que a gente aprenda a pensar melhor sobre nós, porque o Senhor nos criou, o Senhor cuida de nós, e por Ele cuidar de nós, a gente precisa ter paz com quem nós somos, a gente precisa aprender a olhar para nós, sabendo que nós somos criação dEle, e a gente vai ver um pouquinho disso. Então, a gente vai ter quatro alertas hoje aí sobre autoestima, e eu creio que vai fazer diferença na sua vida, como fez na minha. A primeira é essa daí, ó, a beleza é enganosa, e isso obviamente vem de um texto bíblico. Provérbios no capítulo 31, versículo 30, o capítulo 31 falando então da mulher virtuosa. No penúltimo versículo ele diz isso: a beleza é enganosa e a formosura é passageira. E, gente, de fato, a beleza é enganosa. E aí tem duas coisas que Deus me mostrou nesse texto, e aí falando obviamente para todos nós, não só sobre a mulher, embora o capítulo fale sobre a mulher, a gente está falando sobre cada um de nós aqui. A primeira coisa é que a beleza, ela não é confiável. O fato de uma pessoa ser bonita não faz dela melhor do que eu ou do que você, no caso de a gente não ser bonito, tá, gente? Porque eu estou me colocando aí. O fato de alguém ser bonito, né, de alguma forma, não faz inclusive nem dessa pessoa alguém com uma saúde mental adequada. Você já deve ter visto aí um monte de gente famosa, que é bonito, que é produzido, que até tem dinheiro, que está tudo, né, que faz aquela coisa maravilhosa lá no rosto, no corpo, etc., mas que sofre de questão de saúde mental também, que sofre de baixa autoestima também, porque isso não está ligado, mais uma vez, ao que de fato nós somos ou não. E é por isso que o primeiro versículo que a gente leu é poderoso, porque não tem a ver com nós sermos ou não sermos bonitos ou feios, tem a ver com a imagem que nós temos de nós mesmos, é o que a palavra está dizendo. O quanto eu penso sobre mim é o quanto de fato essa realidade se torna na minha vida. Então, o fato de eu ser bonito ou não, de eu ser feio ou não, não faz diferença se eu não me percebo dessa forma. Você naturalmente já viu um monte de homens e mulheres que são muito bonitos e falam que não se acham bonitos. E aí a primeira coisa que a gente fala, é porque é famoso, tá vendo? Fica falando essas coisas, não sei o quê. Mas tem gente sofrendo com isso, apesar de ter o estereótipo do que a gente diz que é bonito. Então, a beleza, ela não é confiável, querido, e a gente não pode ficar desejando essa beleza. Porque, como eu disse, beleza não é garantia de uma vida melhor. E eu quero passar um vídeo para você aqui agora, que eu encontrei hoje, estava buscando umas coisas no Google, e esse vídeo apareceu, uma mulher, eu não sei quem ela é, não a conheço, mas ela postou no Instagram dela aberto para todo mundo, então por isso que eu trouxe. Ela tem, sei lá, 12 mil seguidores, e que mostra um pouco disso, de como a beleza nos engana, seja porque engana nós, que estamos vendo alguém que é belo e acreditando que a vida dessa pessoa é maravilhosa, e engana também a pessoa que às vezes é bonita e que não consegue nem saber lidar com isso. Vamos ver se vai tocar aí. Som. Não tem som? Vou voltar, calma. Olha aí, viu? Olha aí. Ele é muito brincalhão, sabe? Eu adoro ele. Não levei pro coração. Tomara que ninguém estivesse assistindo com fone de ouvido, né? Ele é muito zoeiro. Assim. Você assistiu com fone de ouvido culto e saiu isso para live? Jesus. Sei lá. Posso passar? E assim, pode ser, ele vai ver esse vídeo, ele nem deve ser que eu tô falando isso tudo. Contar pra vocês uma história assim. Volta aí. E poucas pessoas sabem, mas eu vou falar. Calma aí, menina. Quando eu era criança, um tio meu, Gente, é alguém bem que eu tô ansiosa. falando isso tudo. Contar pra vocês uma história. Primeira coisa, aproveitando que não foi ainda, calma. Gente, dá para ver que essa menina é bonita, né? Pelo menos para mim ela é bonita, se para você não tá, tudo bem, tá? Mas ela tem umas coisas ali do que as pessoas acham bonito, né? Tem olho claro, cabelinho louro e tal, não sei o que, não. Tem a coisa do estereótipo do que todo mundo diz que é bonito, né? Então, vamos ouvir a história dela aí. Posso passar, vocês dão play, o que eu faço? Você dá Que play. eu tô falando isso tudo. Contar pra vocês uma história assim minha e poucas pessoas sabem, mas eu vou falar. Quando eu era criança, um tio meu tava conversando com os primos assim numa rodinha e aí eu cheguei perto pra ver o que eles estavam conversando. Eu vou tentar não chorar. E aí esse tio, ele é muito brincalhão, sabe? Eu adoro ele, não levei pro coração. Um tio que eu gosto muito. Mas ele é muito zoeiro, assim. E eu era criança, né? Acho que eu tinha 5, sei lá. E assim, pode ser, ele vai ver esse vídeo, ele nem deve saber que é ele. Deve nem lembrar disso, mas a gente que... Quando acontece com a gente lembra. E aí, no meio dos meus primos, ele virou e falou assim, olha essa menina, como é que ela é feia. Ela é muito feia, né? E tipo assim, é uma coisa boba.
boba. Mas quando você é uma criança, você não entende que é uma brincadeira. E eu saí correndo, chorando. E a partir daí, eu realmente comecei a me ver como uma pessoa muito feia. Só daí mesmo, obrigado. Entendeu, gente, o que eu estou falando? Foi uma brincadeira, foi uma questão de ela ser criança. Pode acender a luz. Mas o fato dela ser bonita ou não fez a menor diferença. É por isso que não dá para confiar na beleza. É por isso que ela é enganosa. Que mesmo quando ela está presente, ela não nos garante absolutamente nada. E ela começa o vídeo falando que ela está, né, vivendo um momento difícil de autoestima, etc. e tal, até que ela chega nessa história, né? Eu encurtei o vídeo porque era grande. Aí você vê como é que é interessante, né? Uma brincadeira definiu a maneira como ela passou a pensar sobre ela mesma ao longo de toda a vida dela. Ela fala no início do vídeo também que ela tem um filho e tal, uma filha, enfim, não sei, ela fala que ela engravidou. Então, assim, não é uma pessoa assim, né, tão novinha e tal, não é um adolescente, obviamente, como vocês estão vendo, mas é alguém que teve a sua autoestima ferida por toda a vida, por um comentário, uma brincadeira, que para o tio foi brincadeira, mas para ela não foi. E talvez esse seja o seu caso aqui hoje. Talvez alguma coisa que alguém disse para você quando você era criança marcou a sua vida para sempre, marcou a maneira como você se vê. Mas Jesus, ele pode transformar a nossa mentalidade. Jesus, ele pode nos ensinar a olhar para nós mesmos como ele nos vê e como ele nos criou para ser. É ele que nos confere segurança, é ele que nos confere propósito, é ele que faz em nós tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida boa, uma vida saudável, uma mente saudável. Então, queridos, a beleza, ela é enganosa, ela não vai trazer segurança. Por isso que se passa pela sua cabeça tentar fazer de tudo para ser o mais bonito possível, a mais bonita possível, saiba que isso não será garantia de uma vida melhor e de uma saúde mental melhor do que a que você tem. Porque não está nisso, a saúde mental é pensar como Jesus pensa, então saúde mental é ter a mente de Cristo, querido. Não é quanto a gente consegue melhorar a nossa estética. Então a primeira coisa que o Senhor me falou aí foi isso, que a beleza não é confiável. E a segunda é que a beleza tem prazo de validade. Às vezes você se acha lindo, mas 60, 70 e 80 anos vão chegar, querido. Se Jesus não voltar, esses anos vão chegar. E eles vão levar embora tanta coisa. Para mim, para o Léo já começou a levar embora mais cedo. A beleza, ela tem prazo de validade, querido, ela é passageira. Tudo vai mudar algum dia, todos nós vamos envelhecer. O que hoje está lisinho, amanhã não vai estar lisinho. O que hoje a gente considera jovial e maravilhoso, né? Pô, minha pele, isso, aquilo, aquilo outro, quando a gente ficar idoso não vai ser a mesma coisa. A palavra diz aí em Provérbios 20, no versículo 29, que há beleza também na velhice, né? A glória dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos são os seus cabelos brancos. É uma outra beleza, é uma outra forma de perceber beleza. Sabe quando você vê dois casais de idosos assim, com 80, 90 anos, e um fala para o outro que o outro é lindo? Por quê? Porque eles entenderam que a beleza que eles precisam perceber um no outro não está limitada a uma beleza que é temporal e que é passageira. Mas o que eles enxergam de belo um no outro vai muito além. E é isso que faz a gente ficar junto durante 40 anos de casado, 50 anos de casado. Então, queridos, é passageiro, o corpo da gente muda, tudo vai ser alterado. E eu e você não podemos confiar na beleza, porque a palavra do Senhor está nos dizendo que ela é enganosa, que ela não é confiável. Confiável é apenas o nosso Deus, querido. Só Ele é digno da nossa confiança. Então, esse é o primeiro ponto, queridos. A beleza não é enganosa e nós precisamos ter cuidado com isso. O segundo ponto é o que eu já falei um pouquinho aqui. Eu fui criado por Deus. Em Efésios 2, no versículo 10, Paulo diz isso aí, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O Senhor, querido, Ele planejou a sua vida e a minha vida. Nós fomos projetados por Ele. Eu não sei dizer para você aqui, e aí é um mistério que talvez um dia o Senhor nos revele, eu não sei se quando nós somos concebidos no útero da nossa mãe, se Deus vai lá nas carrapetas escolher qual a cor do olho e como é que isso funciona. Eu não sei isso. A palavra não mostra disso, né? Ela fala lá em Salmos que Ele nos conhece desde que a gente era substância informe ainda dentro do ventre da nossa mãe. Mas Ele não diz como é que isso é calibrado, como é que isso é ajustado, como é que isso é definido. Então eu não sei. Se a palavra de Deus não diz, eu não posso dizer isso para você. Mas o ponto é que a minha existência e a sua existência foram planejadas pelo Senhor. E independentemente de se Ele está lá regulando ou não, o fato é que nós viemos ao mundo como Ele nos permitiu vir a esse mundo.
E aquilo que Ele te deu é bom, porque quando a gente lê lá no início de Gênesis, tudo que Deus cria termina com Ele dizendo que Ele é bom. Então, se Ele criou você, o que Ele fez em você é bom. O seu cabelo é bom, o seu rosto é bom, o seu nariz é bom, o seu corpo é bom, querido, porque o Senhor criou e permitiu que você viesse ao mundo da forma como você é. Nós precisamos entender, querido, que isso é parte da criação de Deus, e nós precisamos enxergar Deus nisso, porque quando a gente está reclamando das coisas, a gente está reclamando daquilo que Deus fez. Deus te deu um cabelo, querido, para de reclamar do seu cabelo, porque tem gente que queria ter cabelo e não pode. Eu não estou falando de mim, já resolvi isso já. Mas tem gente que está no hospital, que está precisando fazer quimioterapia, que o cabelo está caindo, e que queria muito ter o cabelo que você tem, e você olha para ele todo dia de manhã e diz que ele não presta. Você precisa olhar para você como alguma coisa que Deus fez, que Deus criou, e que é bom, e você precisa se aceitar como uma criação boa de Deus, porque é isso que Ele diz a seu respeito. E se você está dizendo para Ele que não é bom, você está dizendo para Ele que Ele não sabe o que Ele faz. Se fui criado pelo Senhor, toda vez que desvalorizo algo em minha aparência, estou afirmando que Ele não fez um bom trabalho. É seu, querido, foi dado para Ele, e você não pode deixar que isso gere insegurança dentro de você. Ninguém tem o direito de dizer quem você é, o que você é e como você é. Ninguém, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que a rede social diz, não importa o que você ouviu desde criança na sua família, não importa. O que importa é que o Senhor te deu uma vida, Ele te trouxe à existência com um propósito, Ele ama você, Ele entregou o seu Filho na cruz por você, querido. Nós fomos criados por Ele, você foi desejado por Deus. Deus desejou que você e eu existíssemos. Já parou para pensar nisso? Quando você se olhar no espelho da próxima vez, você olha para alguém que Deus desejou que existisse. Porque se Deus não quisesse que você existisse, que eu existisse, nós não teríamos existido. Porque sobre isso Ele tem controle. Tem. Nada é criado em termos de humano se Ele não criar. Então, se você existe, se eu existo, é porque Ele escolheu. E você precisa se olhar no espelho como alguém que foi escolhido por Deus para existir, porque outros não foram. Porque isso muda a nossa perspectiva sobre nós mesmos. Tudo o que Deus cria é bom, você é bom, e tudo em você é bom, porque foi Deus que fez. E a gente precisa aceitar essa verdade dentro de nós. Isso aqui, gente, não é autoajuda, não. Não é autoajuda de verdade. Isso aqui é você aceitar a realidade que a palavra está nos mostrando. Somos feitura dEle. Gente, fomos criados à imagem e semelhança dEle. Ele colocou algo dEle em nós. Em nós. Ele soprou o seu Espírito sobre nós, obviamente, mas o que nós temos, o que nós somos, reflete quem Deus é. A palavra diz que toda a terra está cheia da sua glória. A glória dele é refletida sobre toda a criação dele. Você é a criação de Deus, então você reflete a glória de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Nós precisamos enxergar Deus uns nos outros, querido, mas nós precisamos enxergar Deus em nós mesmos. Olha para o seu rosto no espelho e vê Deus ali, refletindo a glória dele por meio do seu rosto, porque é isso que ele fez e é isso que ele faz por nós, querido. Então lembre-se, saia daqui hoje com a certeza de que você foi criado por Deus, que a sua existência foi desejada e planejada, e que tudo que Deus fez em você é bom. E você não pode, quando eu falei que ninguém pode dizer o contrário, nem você pode, porque senão você vai estar dizendo para Deus que Deus não fez um bom trabalho. E uma outra coisa que a gente tem que ter cuidado também, é para não dizer que o que o outro tem é melhor que o que eu tenho. Porque, querido, se Deus escolheu a nossa existência e permitiu que nós viéssemos ao mundo como somos, quando nós dizemos que o que o outro tem é melhor do que o que nós temos, indiretamente, estamos dizendo que ele é injusto, porque ele escolheu dar algo melhor para alguém do que deu para outro. Quando, na verdade, o que ele deu para nós é aquilo que nós temos coração para receber. Deus não nos dá absolutamente nada que nós não tenhamos coração para receber, querido. Às vezes você acha que ser bonito é fácil. Eu não sei como é. De fato, não sei. De fato, não sei mesmo. Mas o ponto é que a gente precisa entender isso. O Senhor é bom, queridos, e tudo o que Ele faz é bom. Comece a enxergar dessa forma em nome de Jesus. Terceiro ponto, você tem valor. E aí é para você ler aí, ó. Eu tenho valor.
Quando você se olha no espelho e não gosta do que vê, você está roubando de você o valor que você tem. Porque há valor em você. E quem disse que há valor em você, não sou eu, foi Jesus. Porque o que Ele fez por nós, conferiu a nós valor. João 3,16, querido. Isso é Deus conferindo valor a mim e a você. E eu não estou falando de preço, porque existe uma diferença entre preço e valor. Isso é uma questão de conceito de marketing. Preço é o que você paga, valor é aquilo que significa para você. O preço a ser pago foi o sangue de Cristo, e a própria palavra diz isso. Mas o valor que Ele nos deu foi entregar o seu único Filho. Você consegue perceber a diferença? Jesus não foi o preço, Jesus foi o valor que Ele nos conferiu, porque o preço era sangue. Tanto é que antes de Jesus vir, o que era usado para perdoar os pecados do povo? O sangue. O preço era o sangue, mas o valor que Ele conferiu a nós foi o próprio Deus. Foi Ele se entregar no meu lugar e no seu lugar. E isso precisa gerar em nós uma realidade de se olhar no espelho e falar: eu tenho valor, porque Ele me conferiu valor. Não é pelo que eu acho, querido, não é sobre opinião, não é sobre o que eu acho quando eu vejo, é o que Ele acha pelo que Ele fez por mim. Então Ele me concedeu valor naquela cruz, porque Ele escolheu fazer isso pela gente. Ele poderia não ter escolhido, mas Ele escolheu mandar o Filho, e Ele nos conferiu valor lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o valor que Ele nos deu. E um valor também, que a gente pode perceber nesse texto, além de entregar o seu próprio Filho, que é o maior valor de todos, mas é também uma vida eterna mencionada ali. O valor que Ele conferiu a nós é um desejo de passar a eternidade comigo e com você, porque Ele já está na eternidade, e Ele não precisa de nós na eternidade, mas Ele nos conferiu valor ao nos aceitar nessa eternidade, para viver tudo isso com Ele. Ele quer a minha presença e a sua presença, Ele quer a minha cara e a sua cara no céu, do jeito que ela é, querido, seja lá como a gente vai estar lá com o corpo glorificado. Ele quer olhar para você pela eternidade, porque o que Ele vê em você e o que Ele vê em mim é bom, porque foi Ele que fez. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, querido? Todas as coisas. Ele não poupou esforços para nos conferir valor. Lucas 12, do 6 ao 7, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas. Era uma pergunta, eu li errado. Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles, até os cabelos da cabeça de você estão todos contados. Nosso caso é mais fácil. Não temam, vocês valem bem mais do que esses pardais. Ele está dizendo para nós temos valor, porque Ele nos conferiu valor, querido. E quando o texto fala de que Ele está contando os cabelos, fala de um cuidado, de um olhar atento, de um olhar minucioso, para aquela dor que você sente lá quando você não se acha bom o suficiente, quando você não se acha bonito o suficiente. Ele olha para você e Ele enxerga tudo ali minuciosamente, e Ele tem liberdade para você, Ele tem cura para você, Ele tem transformação para você na sua maneira de pensar, querido. Jesus nos deu tudo, nós somos amados. Isso tudo, que esse valor que Ele nos deu, Ele mostra para nós que nós somos amados, querido. O meu valor está em Jesus e naquilo que Ele fez por mim, não em mim, não em você, querido. É sobre Ele, é sobre o que Ele fez por nós. Portanto, eu e você não podemos aceitar padrões estéticos que nos são impostos e que dizem para nós o que nós somos, o que nós temos de bom ou não na nossa aparência, porque nós temos valor para Jesus e Ele não poupou esforços para isso. E o último ponto, querido, é que a aparência não define identidade. Quem eu sou e quem você é não é definido pela maneira como a gente aparenta ser, por aquilo que é possível ver no espelho. A nossa identidade está dentro de nós, e tem um texto muito curioso da palavra, Isaías, agora eu estou na dúvida, que ele está 53, eu botei 43 aqui, mas eu acho que é 53. Natan é meu consultor. Não tinha, falando de Jesus, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para Ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Deixa eu voltar aqui. Não, é isso aí, é só isso aí.
Querido, Jesus não era bonito. Olha que coisa. Ele não é esse Jesus que vocês veem por aí. Não era. Tem uma ONG aí, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda, lá perto de casa tem. E aí tem uma foto de Jesus assim, que fizeram um cabelo em Jesus, que parece 2 orelhas de Cox Spanner, assim, sabe? Porque é um negócio que é liso, mas depois ele é volume, faz uma coisa assim, é uma coisa, sei lá, do século XVI aquilo. A gente vê muito Jesus louro, né? Jesus de olho azul, Jesus de olho verde, Jesus nórdico, né? Dá a impressão que, tipo assim, isso aqui foi escrito, sei lá, em viking. Qual era a língua dos vikings? Eu nem sei. Jesus nasceu na Noruega, não nasceu no Oriente Médio, né? Ele era dinamarquês, coitado. Um frio. Ele foi para o deserto, mas era um deserto de gelo. Mas a gente se incomoda com a aparência de Jesus. E a gente quer definir um Jesus bonito. A gente quer estruturar ele como um Jesus bonito. Mas a palavra, Deus sabe todas as coisas, se preocupou em colocar nas profecias de Isaías de que ele não tinha uma boa aparência, de que não havia nele nenhuma beleza que nos agradasse. Não, tem umas outras traduções que falam a gente não ser atraído por ele de forma alguma nesse sentido. Então, querido, Jesus não era bonito. E se o texto está dizendo que ele não era bonito, significa que a beleza dele, né, a estética dele, ali, o físico dele, não estava alinhado nem aos parâmetros de beleza da época em que ele viveu, porque não havia nele formosura. Mas o ponto é que isso não comprometeu a identidade dele, querido. Jesus sabia que ele não era bonito. Sabe por que Jesus sabia? Ele tinha certeza, porque ele tinha base bíblica para isso. Já pensou? Que crise! Você tem uma base bíblica, você tem um versículo que diz que você não é bonito. Não é? Mas não é o que está escrito aí, gente. Pense em alguém que podia ter crise. Mas, gente, tem um versículo. Pô, sério. É total, brother. Eu ia ficar em pânico, né? E você, careca. Tipo assim, caraca. Eu ia ficar muito em crise, gente. Muito em crise. Mas Jesus não ficou em crise. O que Jesus fez? Se apresentou diante das multidões e falou o que ele tinha para falar. Independentemente se as pessoas iam achar ele bonito ou não. Se a aparência dele agradava ou não. Jesus era alguém seguro de si mesmo. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. E o que ele aparentava não fazia a menor diferença. Porque o que ele precisava saber era quem ele era. E o que ele era levou ele adiante para viver o que ele tinha para viver e para fazer o que ele tinha para fazer. Ele não se incomodou com o fato de ter base bíblica para a aparência dele. A aparência de Jesus não definiu quem Jesus era. E isso daí mostra para nós um exemplo de um Jesus que provou para nós que é possível ser bem resolvido, ainda que a nossa aparência não esteja alinhada aos padrões de estética. Ele sabe o que é padecer. O texto antes desse vai dizer isso. Ele aprendeu, ele viveu, ele experimentou tudo o que a gente experimenta, inclusive uma estética não agradável. Ele se identificou com a gente que não é o estereótipo de beleza. Não estou chamando você de feio. Mas existe um estereótipo como a gente viu aí, e infelizmente a maioria de nós não está alinhada a isso, porque é isso, gente, é irreal. Mas ele experimentou o que talvez você está experimentando, o que eu experimento. Ele experimentou, lidou bem com isso, cresceu como um homem bem resolvido, e foi cumprir o que Deus tinha para a vida dele, porque ele entendeu qual era a identidade dele. A nossa aparência, querido, ela não pode comprometer a nossa identidade. Sem contar que o que é belo para um, não é para outro. O que é belo numa cultura, não é em outra cultura. Já parou para pensar isso? Tem gente que é lindo no Brasil. Você vai no Oriente Médio, zero. Você vai, sei lá, em algum lugar da Ásia, nada a ver. Por quê? Porque a cultura influencia em padrões de beleza. Então, querida, a beleza ela não pode, a aparência ela não pode definir a nossa identidade. Porque o que Jesus fez na cruz por nós também nos conferiu identidade. O que Jesus fez na cruz por nós nos transformou em filhos amados, nos transformou em reis, em sacerdotes, em geração eleita. Isso é quem nós somos. E aí, querido, o que eu aparento ser não faz diferença, porque o meu Deus me fez filho dele. Independentemente de como eu aparento, o Senhor decidiu me amar, entregar o filho dele em meu lugar, me conferir valor, me adotar e me fazer filho dele, me conferir um propósito. Porque agora ele me envia para alcançar outras pessoas, para ajudar a que essas pessoas encontrem esse valor, esse amor e esse propósito. Portanto, querido, o que Jesus está dizendo para nós, o que a palavra está dizendo para nós sobre Jesus, é que é possível viver bem resolvido com a nossa aparência, seja lá o que as pessoas achem de nós, e é isso que Jesus quer que você saia daqui nessa noite entendendo.
Não é mais tempo de você ficar olhando para você mesmo e só tá tecendo palavras negativas, o que você não tem, o que você não é, o que você gostaria de ser. A questão é o que você é hoje. Quem você é hoje? Como você está hoje? Está tudo bem. Você não precisa se cobrar em ser alguma coisa que Jesus não criou você para ser. Para de gastar dinheiro alisando o seu cabelo se ele te der um cabelo cacheado. É seu. É para você. E o inverso também é verdadeiro. Mais uma vez, problema zero com vaidade, gente, com estética. Você quer melhorar, quer ficar mais bonito, você vai se sentir melhor, tudo bem. Meu ponto não é esse. Meu ponto é: não seja escravo da percepção que você tem de você mesmo. Não seja escravo de padrões estéticos de beleza que existem por aí. Por quê? Porque isso vai te levar para a ansiedade, isso vai te levar para a depressão, isso vai te levar para toda e qualquer situação mental que não vai te fazer bem. Eu posso te garantir isso. E você sabe disso, porque eu sei disso. Porque quando a gente se olha e não percebe o que a gente gostaria de ver, você fica feliz? Você dá festa? Você tira foto e manda para todo mundo ver no grupo da família? Não. Por quê? Porque como a gente pensa, a gente começa a viver, querido. É o que a palavra de Deus nos diz. Mas, encerrando esse ponto, nós somos filhos amados. O nosso Jesus não era bonito, mas era confiante. Sabia quem ele era em Deus, sabia que ele era o Filho de Deus, se apresentava como o pão da vida, não teve medo de se apresentar nas festas, nas casas, no casamento, aonde ele foi, porque ele não se importava com isso. Para a gente terminar aqui, eu quero ler esse versículo com você. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Queridos, Jesus é digno de confiança. A palavra nos diz que se ele começou, ele vai completar. E a boa obra que ele fez, e que a gente, que é como a gente vai aplicar aqui hoje, é você. É a sua vida. Você é uma boa obra que o Senhor começou. Ele decidiu dar o início à sua vida. Naquele dia lá que você faz aniversário, canta parabéns. Naquele dia, Deus decidiu te trazer ao mundo. E Ele iniciou uma boa obra na sua vida. Só que quando a gente deixa, às vezes, esse tipo de estereótipo de beleza entrar na nossa mente, e a gente começa a se olhar negativamente, a gente começa a viver com muita insegurança. E essa insegurança, ela não é apenas estética. Ela começa a influenciar toda a nossa vida. E a maneira como você se relaciona com as pessoas passa por isso. A maneira como você sonha a sua vida amorosa passa por isso. A maneira como você se veste para ir a um determinado lugar passa por isso. E querido, eu e você, nós precisamos em Jesus, em Deus, é a obra do Espírito Santo, querido, crer que Ele é fiel para nos conduzir até o final das nossas vidas, com uma vida boa, com uma vida em que a gente se sente bem com quem nós somos, querido, porque Ele disse que Ele é fiel para começar uma boa obra e que Ele é fiel para completar essa boa obra. Portanto, o que eu estou querendo dizer com isso? Não importa como você aparente, jovem, não importa como é a sua aparência, o Senhor tem alguém para casar com você e você não precisa ter medo disso. Não importa se as pessoas olham para você e acham que não é legal. Ah não, tem Beltrano e Beltrana que são bonitão e todo mundo fica em cima deles lá, em cima de vocês ali para conversar, não rola. Deus tem alguém separado para você, querido. Para de tentar ser o que você não é. Para de tentar se mostrar como alguém que você não é, querido. Porque se você tentar ser o que você não é, você vai estar mergulhando na superficialidade. E as pessoas que você vai atrair para a sua vida são as pessoas que são superficiais e que te avaliam e que te valorizam de forma superficial. Ele, querido, é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele começou. Você vai casar. O Senhor proverá alguém para você. Não é que Ele vai ter um trabalhão de arrumar qualquer um para chegar em cima de você, não é isso. Há alguém preparado. Eu não estou falando aí da predestinação de quem vai casar com você, não é isso. Mas existem pessoas nesse mundo hoje que valorizam a sua estética, que valorizam o seu cabelo, a sua cor de olho, o desenho do seu nariz, o formato do seu corpo, o que você tem e o que você não tem.
Tem gente hoje, que valoriza isso e que está buscando alguém como você. Só que a gente fica se enchendo de mentiras, principalmente hoje nas redes sociais, e achando que é aquilo que eu tenho que ser para ser aceito, é aquilo que eu tenho que ser para ser achado bonito, é aquilo que vai me fazer feliz. Não, não vai. Porque só Jesus ocupa esse lugar, e quando Ele ocupa esse lugar, Ele te liberta de tudo aquilo que te prende em volta. E Ele confere a você esse valor de forma poderosa e profunda em você, querido. Portanto, eu quero que você saia daqui hoje parando de se preocupar com o que as pessoas acham de você. Não importa. Não fui eu que entreguei o meu filho por amor a você na cruz, querido. Não foi. Não foi essa pessoa que lançou uma palavra negativa sobre você que foi a cruz em seu lugar. Não foi. Foi Ele. E Ele tem uma palavra sobre você. Ele tem uma palavra sobre você. E é isso que você precisa guardar no seu coração. Não existe nada que você precise mudar em você para ser mais bonito ou menos bonita do que você é. Você está pronto, você está pronta. Não existe um lugar a ser alcançado, não existe um alvo a ser alcançado. Você está pronto e você está pronta. O Senhor quer, querido, que eu e você aprendemos a nos contentar com aquilo que Ele nos deu, a nos contentar, a encontrar satisfação, querido, a se olhar e se satisfazer com quem você é, porque o que você é bom. Eu preciso que você saia daqui hoje meditando sobre isso. E aí, quando eu falo eu preciso, não é por mim, querido, é porque o Senhor trouxe essa palavra para você. Eu já estou bem com a minha careca, mas talvez você não esteja. Quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. Mas eu quero que você abra o seu coração agora aí para o Espírito Santo um pouco, porque eu não sei como é que você está em relação a isso. A única coisa que eu sei é se o Senhor colocou essa palavra no meu coração é porque alguém precisava ouvir, além de mim que já ouviu e já refletiu tudo isso que eu estou falando para você. Eu quero abrir um espaço, querido, para, se você tem enfrentado isso, se você tem enfrentado essa dificuldade na área de autoestima, vira aqui na frente para a gente orar junto. Você não é obrigado, eu não quero expor você, e é por isso que eu pedi para que todos fiquem de olhos fechados. Eu não quero que você se importe com a opinião de ninguém também ao mesmo tempo. Mas se você tem enfrentado isso e quer, vem aqui na frente, a gente vai orar junto. Nós vamos interceder juntos pela sua vida, nós vamos impor as mãos sobre você, porque isso não tem mais lugar na sua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez, não se sinta obrigado, não é para te expor, mas se você quiser, venha, querido. Nós queremos juntos aqui tocar em você, abraçar você, orar por você. Se não é o seu caso, só mantenha os seus olhos fechados mesmo. Mas se for, venha, querido, vença o que as pessoas vão pensar de você, vença o que você pensa de você. Porque o Senhor quer transformar a nossa vida e quer nos libertar e nos ensinar a pensar de maneira correta sobre nós mesmos. Se você ficou com vergonha de vir aqui na frente e quiser colocar a mão no seu coração aí, faça isso. E mais uma vez, todos nós de olhos fechados, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós agradecemos o Teu nome pela Tua palavra, Deus, porque ela nos conduz, ó Deus, ela nos alerta, ela abre os nossos olhos, Senhor, ela muda a nossa mentalidade, ela gera fé em nós e nos ajuda a ter força para seguir adiante, para, crendo na Tua palavra, Deus, ver a Tua palavra se manifestando na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus,
Nós declaramos agora destruído todo pensamento errado sobre aparência nas vidas aqui neste lugar, em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo, nós te pedimos, Deus, alinha, Deus, a nossa mentalidade com a tua, manifesta em nós a tua mente, conduz o nosso espírito, Senhor, para ler a tua palavra, renovar a nossa mente na tua palavra, e nos ensina a ter uma percepção correta sobre nós mesmos, Jesus. Senhor, como nós ouvimos hoje a tua palavra nos mostrar aqui, nós temos valor, nós somos amados, nós somos criados, ó Deus, com intenção, planejados, projetados para existir nessa terra, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento mentiroso, todo desejo de comparação do coração, ó Deus, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Não mais comparação, ó Deus, não mais olhar ao redor, ó Deus, para o que temos ou o que não temos em relação aos outros, mas, ó Deus, coloca em nós, derrama sobre nós, ó Deus, uma satisfação com quem nós somos, ó Deus, uma percepção correta, ó Deus, da nossa aparência, da nossa vida, Deus. Nós não precisamos de nada mais nem nada menos do que somos, porque já temos tudo o que precisamos em Ti, Deus. Senhor, o que nós te pedimos nessa noite, ó Deus, cura a nossa mentalidade, cura, ó Deus, o nosso interior. Senhor, restabelece a autoestima, Deus, restitui a autoestima na nossa vida, Deus, para que, ó Deus, em confiança nós possamos viver a vida que o Senhor preparou para nós, ó Deus, porque há propósitos aqui, Deus, há missões aqui, ó Deus, que precisam de uma autoestima bem regulada, bem ajustada, para que haja coragem dentro, ó Deus, para que haja coragem de enfrentar os desafios e viver o que o Senhor planejou para a vida de algumas dessas pessoas aqui, Pai. Nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus, no novo tempo. Nós cremos, ó Deus, em um restaurar de autoestima nesse lugar, na vida de cada um de nós aqui, Deus. Nós cremos, ó Deus, num tempo de confiança, de certeza de que se o Senhor começou a boa obra em nossa vida, o Senhor é fiel para completá-la, e nós veremos o Senhor completar. Nós viveremos, ó Deus, a vida que o Senhor tem para nós em confiança, em satisfação, em contentamento, em paz, ó Deus, e em descanso com quem nós somos. Nós te louvamos pela fé, Deus, nós te bendizemos, nós engrandecemos o teu nome, nós te glorificamos pela fé, Pai, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido? Aleluia. Você pode aplaudir o nome dele. O Senhor é bom, querido. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Graças a Deus, querido. É isso, gente. Guarde essa palavra, medite sobre isso. O Senhor tem uma vida de paz para nós, e uma vida em que nós em Jesus podemos ser bem resolvidos. E é isso que eu declaro sobre a sua vida hoje e a partir de hoje, em nome de Jesus.